That butt, cuz. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá. Oi, Geraldo. Oi, meu querido. Tudo bom, boa noite. cara? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá com um fundo legal aí, ó, que bonito. Lindo, né? Aqui é a arte do Judá, ó. Sério? Arte do Judá, sensacional. Ele tá mandando bem demais. Muito original, muito criativo. Deixa eu colocar aqui o telefone mais longe, assim, ó. A gente Sim. estava ouvindo Black Music hoje aqui na nossa rádio, ó. Que massa! Porque os Estados Unidos está pegando fogo, literalmente, né? Triste. Assistimos ao documentário chorando, eu e minha mãe. Sim, e mais um moço violentado lá e o país em complicações, né? Isto, mais uma vez. Mais uma vez. Triste demais. Mas estamos firmes. E é algo que acontece sempre, né? Infelizmente. Algo que acontece sempre, infelizmente. E acontece lá e aqui, né, Geraldo? Aqui E aqui, nós tivemos aqui anonimamente, dois meninos. né? Infelizmente. Lá, felizmente, alguém viu, uma senhora filmou. Isso. E o mundo teve conhecimento mais uma vez. Isso. Mas é algo que acontece sempre. Pois é. Ai, vamos que vamos. Vamos. Eu coloquei um fone aqui, melhorou ou piorou minha voz? Melhorou, tá ótimo. Ah, tá então bom. Tá bom. Agora sim. Geraldo, coisa boa, alguém viu? falou que tá dando eco. Ixi, e agora? Alô, Continua som? dando eco? Fala aí, gente. Oi. Pra mim Fala tá se ótimo. Tá dando eco. Pra mim também melhorou. Pra mim não tá dando, não. Bem, ninguém manifestou. Tá bom. Geraldo, que alegria poder conversar com você nessa quarentena de isolamento social, mano. Que bênção, que privilégio. Legal. Grande privilégio. Obrigado. Melhorou. Beleza, tá normal. Manda ver, Henrique. Então beleza. Vamos. Quem me ama, hein? Olha. Olha, te amo, Geraldo, só que eu não consegui ler, que tá em hebraico aqui, ó. Vernsat. Que lindo. Geraldo, coloca o fone. Devo colocar o fone? Não sei. Eu te ouço bem e te vejo bem também. Se eu virar meu celular, dá certo? Você fica assim, não, ó. Dá não. É porque eu não tenho suporte e a entrada do fone fica aqui bem baixo. Eu não tenho... Aí eu teria que ficar segurando. Beleza. Tá bom. Eu vou providenciar esse suporte para a próxima live. Ó, aqueles mercados, sim. Não pode sair, não providencia, não vai ter jeito. Vou pedir algum amigo. Isso. Algum amigo vai comprar para mim. Isso mesmo, legal. Ó, Rafael tá insistindo no fone. É o Gaia. O Gaia, ele é da música, ele é especialista nisso, por isso que ele está querendo excelência. Legal. Isso aí, Geraldo, Gaia. Vamos lá. Me fala como que era o pequeno Geraldinho, quando você era pequenininho. Você é de Belo Horizonte mesmo? Sou Minas Gerais. Nasci em Belo Horizonte e
família de classe média, católica, uma família muito grande. A família do meu pai é muito grande. São ao todo 14 irmãos. Né? Caramba! Isso, 13 ou 14, a gente sempre esquece. 9 homens, 9 mulheres e 4 homens. E 5 homens. Então, eu cresci numa família muito grande, muitos tios e muitos primos. E eu agradeço a Deus, porque é uma família tipicamente brasileira. Porque, primeiro, diversas expressões étnicas, né? Então, eu tenho primos que são negros, de pele escura, e eu tenho prima que era loura, de olho verde. Eita! Né? Então, todos os tons passam pela minha família. Então, a gente cresceu nessa mistura maravilhosa. Né? E outra coisa importante também é a tolerância religiosa. Sim. Porque, evidentemente, família brasileira, família de classe média, há uma diversidade religiosa. A grande maioria católicos não praticantes, alguns kardecistas, né? E alguns de religiões de matizes africanos. Depois, alguns começam a se converter para o protestantismo evangélico. Então, essa diversidade religiosa sempre marcou a nossa vida. E todo mundo junto, nas festas, nos aniversários, nos casamentos, né? Nos encontros, nas despedidas, nos funerais, evidentemente. Então eu digo que eu sou brasileiro típico e já cresci nesse ambiente de diversidade e de tolerância para com a diversidade. Claro que há dificuldades, há momentos difíceis, há brigas como acontece com toda a família. Mas eu fico muito feliz por ter crescido nesse ambiente. O meu nome é uma promessa da minha mãe para São Geraldo Magela. Né? É um santo do século XVII, da Itália, e ele era o padroeiro das mulheres grávidas e parturientes. Né? É o santo mais santo de todos os santos. Era o mais santo, era o mais puro, era o mais casto, o mais santo que já pisou no planeta Terra depois de Jesus, foi São Geraldo Magela, que inspirou o meu nome e meu batismo. Então, aí você ficou o terceiro, depois de Jesus, o Magela e o Geraldo agora. Geraldo não pode ir na rua porque está no grupo de risco, eu e sua mãe, tá? Eu não dá para ver aqui quem é que escreveu Joaquim. Que Joaquim é esse, hein? Joaquim, não estou enxergando, sorte sua, ok? Sorte estão te denunciando aqui, ó. Estão falando que você tem uma coleção de foninho da TAM. Eu tenho sim, da Azul. Da TAM não. É da Azul. Eu acho que é da Azul. Inclusive, ontem eu organizei tudo numa caixinha. E revista também? Você tem revista da Gol, da TAM? Todas as revistas, da TAM, da Gol, da Avianca, né, da VASP, Varig, companhias que não existem mais. Você sabe que eu tenho um garfinho da Varig, na época que a Varig dava arroz com feijão. Que massa! Assim. Aí que legal, gente. Eu não sei se podia levar o garfinho embora, eu acho que eu roubei. Por isso que falei a empresa. Tanta gente roubando as coisas lá. Foi você, mas o fonezinho que eu tenho é descartável, as pessoas jogam fora. Por isso que eu guardo. Entendeu? Isso, ó, ele travesseirinho, cobertor, garfinho, isso é tudo roubo, é furto mesmo. No tempo do meu pai tinha uma bandejinha, entendeu? Com comida, meu pai trazia para casa bandejinha. Olha só. Era chique demais, tempo do meu pai. Eu não cheguei a pegar isso não. Mas assim, eu tenho todas as revistas das minhas viagens e das visitas dos amigos, né? Revistas de bordo, eu coleciono né? Livros, revistas e jornais. Né? E a gente vai fazendo um monte de recortes de assuntos, né? Que se chama hemeroteca, com H, hemeroteca, né? Que é uma coleção de recortes. E assim a gente vai buscando um monte de informação que muitas vezes ainda não está nos livros e ainda não está também nem na internet. Né? Então é um banco de dados. Né? Agora, por exemplo, nessa quarentena, eu organizei os meus recortes sobre travestis, porque eu estou escrevendo um livro sobre a minha experiência. Meu primeiro livro será esse,
a minha experiência com a evangelização de travestis 20 anos atrás. Eu era muito novinho, né, muito jovem, adolescente, e a gente começou a Caverna de Adulão em parceria com a Igreja Batista da Lagoinha, em 1998, 99, nós fomos para as ruas abordar e conhecer o universo das travestis. Chegamos a ter uma casa para acolher travestis com AIDS e travestis que queriam largar a prostituição. Foi uma experiência maravilhosa, uma experiência louca, né, na rua, de madrugada, nas pensões, nos diversos pontes, né, em que elas faziam ponto, né, de prostituição, nas casas, nos hospitais. Então, assim, eu escolhi ser este o meu primeiro livro, talvez a principal motivação, que será o mais fácil de ser escrito, porque ele só depende da minha memória, né? Eu tenho outros projetos que vão demandar mais pesquisas, né? Mais pesquisa bibliográfica. Esse, eu vou contar as experiências. Então, antes de eu me refugiar aqui no apartamento da minha mãe, onde eu estou de quarentena, eu estive onde ficam os nossos arquivos e trouxe todos os meus recortes relativos a travestis. E organizei 3 pastas arquivos, 300 páginas, com reportagens desde os anos 70. É muito interessante, é uma abordagem até assim, de ver como que a mídia abordava nos anos 70, anos 90, anos 80, anos 2000. Né? Muita coisa lá. Tem o obituário da Madame Satã, em 1976. Rapaz! Que saiu na revista Veja. Né? E é muito interessante. Né? Deixa eu pegar rapidinho para mostrar para você. Claro. Gente, enquanto o Geraldo vai e volta, deixa eu avisar, amanhã a gente vai conversar com a Priscila, que é do Projeto Ninho, beleza? Ó, já chegou. Depois eu falo mais. Legal, né? Tem uma matéria super forte da revista O Cruzeiro, assinada pelo Clóvis Bornai. Clóvis Bornai foi o rei dos bailes de fantasia, né? Super exuberante. E é interessante que ele faz uma análise assim, muito forte, muito difícil mesmo da realidade das travestis. Tá aqui. Nossa. Aqui é Veja, 21 de abril de 76, a página original. Nossa. Olha que interessante, gente. Então, Madame Satã, um personagem da Lapa do Rio de Janeiro, né, se travestia ao filme com Lázaro Ramos, interpretando Madame Satã, muito interessante. Olha que interessante, gente, o outro lado dessa folha. Olha aqui uma página inteira, né, tá o resto de uma reportagem anterior e umas propagandas. Olha aqui no meio. Tá dando para ler? Zuzu Angel. É, né? Isto. Então, amados... Ela faleceu nesse ano? Foi aqui... Foi nesse ano, né? Que foi o acidente de carro, meio assassinato, meio acidente de carro. Totalmente suspeito, né? Há pessoas dizendo que não houve ditadura militar, né? E que o governo militar foi bom. Aqui é um exemplo. Isso chama obituário. No obituário da Zuzu Angel, olha aqui o que tem. Está aqui, ó, memória. Zuzu Angel, abre parênteses, 1921, né? Hífen, 1976, fecha parênteses. Mais nada. Onde deveria estar a matéria, está uma propaganda. Isso aqui, amados, chama-se censura. Censura. Nenhum veículo de comunicação pôde falar da morte da Zuzu Angel. Nenhum veículo pôde. A Veja conseguiu deixar pelo menos esse registro. Ok? Isso se chama censura. Todos os órgãos da imprensa, da cultura, tinham um funcionário do governo que ele era o redator final
nada saía, nada era publicado, nada era gravado, nada ia para os palcos, nada ia para televisão, novelas de televisão, se não fosse com a autorização desse órgão do governo. Isso se chama censura ditatorial, né? Ditatorial. A Zuzu Angel, né? Vou dizer que os militares não quisessem que falassem da morte do filho dela, que foi assassinado. Né? Foi assassinado lá no quartel militar do Galeão. Isso, okay? Inalando. Foi torturado de maneira cruel. Né? Mas vou dizer que o censor não permitisse sair isso. Ela merecia uma nota, pelo menos por ter sido estilista importante. Né? Importante, ela era a moda do Brasil, através dela, já era conhecida nos Estados Unidos. Sim. Ela fazia desfiles em Nova York. Né? Então, ela merecia, no mínimo, o registro, o reconhecimento da sua contribuição para a história da moda do Brasil. Coincidentemente, ó que coincidências, né? Eu falando do meu nome Geraldo, sim, eu fui batizado numa cidade de Minas que se chama Curvelo. Curvelo tem a matriz de São Geraldo Magela, e é a cidade da Zuzu Angel. Olha a Zuzu Angel nasceu em Curvelo. Olha que coincidência, olha só, hein? Ela nasceu em Curvelo, né? Eu fico até pensando, eu não sei se Curvelo tem um museu da Zuzu Angel, eu sei que Belo Horizonte não tem, deveria ter. Ela tem uma filha, a Hildegard Angel, que ainda está viva, foi colunista, né, jornalista durante muito tempo, uma figura sensacional. Então, amados, a minha infância foi uma infância católica praticante. Por causa desse imaginário do São Geraldo Magela, eu ia à missa todo domingo, eu fiz a primeira comunhão, e eu fiz tudo bonitinho. Né? Então foi essa infância católica praticante, eu ia sozinho. Né? E de uma família de classe média de Belo Horizonte, Minas Gerais. Legal. Geraldo, ó, só lembrando que a música Angélica, do Chico Buarque, foi escrito em homenagem a Zuzu. Quem puder aí, acesse no YouTube e ouça. É uma música muito triste e muito bonita, como só o Chico consegue, né? É uma das músicas mais lindas e tristes da história da música brasileira. Exatamente. Fala a dor de uma mãe, né? Não é nem uma mãe que quer o filho de volta. Não, nem foi nem isso que o Milton traduziu, não. Ele traduziu a dor da mãe que quer pelo menos o corpo do filho. Isso, pelo menos saber. Para sepultar. Isso. Pelo menos saber onde foi jogado o corpo do filho. Uma resposta que ela nunca teve, né? E ela morreu com essa indagação, com essa dor no peito. É verdade. Geraldo, e a sua conversão ao protestantismo? Protestantismo se deu quando? Foi nos anos 80, na minha adolescência. Eu estava no primeiro ano do 2º grau. Hoje seria o sétimo ano, né? Hoje. Gente, até hoje eu não... Acho que é a 8ª série, não é? Porque ficou... Não, tinha primeiro, segundo, terceiro. Então é 9º, 8º, 7º, né? Eu não sei mais nada. Mudou hoje demais. Termina no 9º. A gente ainda não fez essa matemática. Eu não tenho a menor ideia, Geraldo. Eu sabia que era primeiro, segundo, terceiro. Aí acabava. Isso. Aí agora hoje tem 9º ano, né? É o 9º. Então seria o 7º, né? Eram 3 anos que faltava para entrar para a faculdade. Então era o primeiro ano do 2º grau e eu entrei no Colégio Federal, daqui da Federal de Minas Gerais. Sim. E eu fiz técnico de patologia clínica. Né? Depois eu trabalhei anos em hospitais, adoro tirar sangue. Eu não sabia não, que legal. Quando a gente trabalha nessa área, é interessante, né? A gente fica viciado em olhar a veia das pessoas. Quando a gente conhece alguém, para ver se é boa, entendeu? Olha assim, nossa, que veia boa. Nossa, dá até vontade de tirar na hora, né? Isso, dá uma vontade, assim, de tirar. Você sente a agulha entrando, aquele sangue entrando, assim, no tubo de ensaio. Nossa, mas, que assim, legal. Lá no Coltec, isso nos anos 80, amados, os evangélicos eram minoria no Brasil.
Era uma minoria muito desprezada, Sim. né? Sofria muito bullying, crente da bunda quente. E na minha sala havia duas pessoas evangélicas apenas, a Adriane Cares, que era da Batista Peniel, e a Érica Falcão, que era da primeira igreja presbiteriana. E foi interessante que, quando foi agosto, era aniversário da igreja, se não me engano, 70 anos da primeira igreja presbiteriana. E a Érica Falcão me deu o convite, né? E eu me lembro, todo mundo tinha 15 anos, então as meninas estavam tudo com baile de debutante. Eu me lembro que teve a missa de 15 anos da Miriam. Então, foi minha última missa, assim, oficialmente católica, que eu fui comunguei, que foi na sexta. No sábado, eu fui na programação da presbiteriana, e no domingo eu entreguei minha vida para Jesus, né? Houve o convite, houve o apelo, reverendo Cleómenes de Anacleto Figueiredo. Nossa, legal, da primeira presbiteriana. Primeira de BH. O Cleómenes, se não me engano, era de Juiz de Fora, mas era uma atividade especial da igreja com vários convidados de fora, né? Sim. Então, na pregação do Cleómenes, eu fui à frente, morrendo de medo, super tímido, fechei o olho, fiquei com medo de cair no chão, fiquei tonto, né? Não foi nada que eu digo místico, espiritual, foi de nervosismo mesmo, tá? Sim, já deu Ainda bem que eu não caí na igreja presbiteriana tradicional. Imagina! Eles não iam saber se era unção ou era um capeta, né? Alguma coisa ia... Não, ia ficar muito feio para mim. Mas foi assim, foi lindo, foi maravilhoso, foi onde eu fui batizado, e eu agradeço a Deus por ter me convertido numa igreja teologicamente séria. Então, minha base teológica foi maravilhosa, foi séria, né? Longe dos modismos todos, né? E catecúmenos, escola bíblica dominical, aí eu fui para a UPA, União dos Adolescentes. Presbiteriana de Adolescentes. Eu já fui presidente da UPA. Que legal, que massa. Eu sou da Presbiteriana do Brasil também. Eu fui presidente da UCP, que era de crianças, da UPA, legal. E aí na juventude eles fizeram impeachment. Aí já me tiraram. Olha, que legal, gente. Eu sou da geração do Gustavo Bessa, que é esposo da cantora Ana Paula Valadão. Né? Os irmãos do Gustavo, o Betinho e a Daniela, eles, como é que fala? A gente regulava comigo. A gente cresceu juntos na UPA e depois na Mocidade. Eu e o Betinho, inclusive, a gente era do trio de baixos, né? E a gente se orgulhava muito. Porque tinha os 12 tenores e os 3 baixos apenas. E a gente dava conta do recado. Sim, no coral. Tá me vendo, você tá me vendo aqui magrelinho, tá dando nada por mim, meu filho, segurava lá abaixo, né? Exatamente. Quão grande és tu, quão grande és tu, então minha alma canta te Senhor. E tem o Rude Cruz, que até falta o oxigênio pro povo do bar, né? Rude. Não consegue. Mas a gente dava conta. O Gustavo era de uma geração depois. Enquanto a gente era da UPA, ele era da UPJ e assim por diante, né? Gracinha demais. Gustavo é um cara lindo. A família dele é uma família muito querida na presbiteriana. Né? A gente depois perdeu o contato, né? Porque depois que eu saí da igreja, fiquei um bom tempo sem ver os irmãos de lá. Fui reencontrá-los depois, já com ministério, casados, né? Pastores, a Daniela é psicóloga, uma pessoa muito atuante. Então, assim, esse meu tempo na presbiteriana foi um tempo muito bom, né? Tempo de adolescência, juventude, entrar para a faculdade, e foi um tempo de crises pessoais, né? De crises pessoais. Sempre fui muito envolvido com arte, né? Sempre tive muitos amigos envolvidos com arte, com teatro, com moda, com estilismo, com música. Sempre fui muito envolvido nesse universo. Esse é um universo muito diferente do universo cristão tradicional, né? O universo das artes, toda a criatividade, aquele público ali LGBT, que na época nem era essa sigla.
Então, assim, inclusive, eu fiz teatro secular em Belo Horizonte, tudo conciliando com a igreja, né? Então, era interessante que eu cantava na igreja, tinha domingo, por exemplo, que eu cantava na igreja, no louvor, na mocidade apresentava, eu descia correndo e ia apresentar um teatro em Belo Horizonte. E o diretor do teatro permitia que eu fizesse isso, porque os atores têm que chegar horas antes, né? Sim. O camarim, preparação, aí ele abriu essa sessão para mim. Então, assim, foi um momento, assim, muito bom, desfiles de moda. Depois eu formei em jornalismo, passei a cobrir muitas coisas do mundo cultural também. Então, assim, pessoalmente, evidentemente, eu tive crises, eu tive dúvidas, né? E só que, o que eu vejo que foi, talvez eu faça assim, a meia-culpa. Eu nunca ter buscado conversar com ninguém, buscado ajuda para as minhas dúvidas e muitas crises. Ficou Eu assumo quietinho. essa meia-culpa. Fiquei quietinho, porque eu vejo que é aquela soberba de pensar assim, eu já sei o que ele vai falar. Se eu for conversar com o pastor sobre esse assunto, eu sei Já que ele vai sei. dizer isso, já sei. Né? Então, a gente faz um pré-julgamento, a gente faz um prejuízo e sofre um prejuízo. Né? Hoje eu digo, eu preferia ter compartilhado e ter me frustrado do que ficar com essa interrogação. Sim. Né? Será que eu não teria tido uma orientação legal? Então, assim, tive crises nesse tempo todo, evidentemente. Chega o momento que vem o day after, né? Vem o dia seguinte, vem a depressão. Sim. Chega a conta. E isso foi interessante. Eu estava na faculdade, faltando um ano para formar. Foi um ano muito, muito difícil, né? Várias coisas acontecendo, várias crises. E eu digo que foi minha segunda conversão, né? Eu estava muito angustiado, estava muito mal, muito deprimido, não conseguia compartilhar com ninguém, não conseguia pedir ajuda, e houve um fenômeno bem interessante, né? Eu tinha primos da moda, né? Por exemplo, os irmãos Fraga, né? Ronaldo Fraga e Rodrigo Fraga. É sério? São seus São primos? São primos, é. E Caramba! o Rodrigo entrou para a moda primeiro. O Rodrigo, ele é alto, 1,84 m, sempre foi bonitão, com as suas namoradas lindas, né, que eram manequins, e com cabelo crespo. E todos eles falavam assim, Geraldo, se eu tivesse o cabelo igual ao seu, eu deixava crescer. Ficavam sempre falando na minha cabeça. Eu começava a deixar crescer, no início, gente, ele cresce para cima, vira uma peruca. Depois que ele cai. É assim. Então, Fica esquisitão, né? Fica esquisitão, entendeu? Depois eu cortava. Aí, enfim, por causa da existência deles, eu deixei meu cabelo crescer. Isso foi muito legal, porque meu cabelo cresceu na igreja presbiteriana. Eu era o único diferente, o único de cabelo grande. O único na igreja toda. E foi interessante porque eu falo com todas as vezes que eu cito a igreja, com todo carinho, com todo respeito. Tem pessoas lindas que estão lá, né? A Jurema, o Ildemar, tantas pessoas lindas que eu amo, que admiro, são referências para a minha vida, né? Então, estou fazendo algumas observações para explicar a obra que Deus iria fazer na minha vida, né? Então, algumas pessoas da igreja me estranharam por causa do cabelo grande, inclusive pararam de me cumprimentar, né? Só que eu era, assim, muito bobo, eu não ligava para nada, tudo para mim era engraçado, eu acho que eu era muito teatral, eu tinha um olhar teatral, como quem vê os personagens, né? Você vai pro palco fazer aqueles personagens loucos, a minha visão sempre foi assim. Então, por exemplo, tinha irmãos que tinham crescido comigo na UPA, no acampamento, e viraram diáconos da minha idade, 20 e poucos anos. Aí virava diácono, aí colocava o terno no domingo. Chegava rindo para todo mundo. Na hora que chegava em mim, tudo bem, Geraldo? Numa formalidade. Eles inventavam uma formalidade para me cumprimentar e eu por dentro eu só ria assim. Eu falei, gente, eu pensava assim comigo, que menino ridículo. O menino cresceu comigo. A gente dividia quarto lá no acampamento Ebenezer com mais 40 meninos. Agora, só porque ele está com o terno do pai, está me tratando com essa formalidade? Era o que eu resolvia na minha cabeça, né?
outras pessoas me olhavam de cara feia, né? O reverendo Ludigero Bonilha, Nossa! no final do culto, tem o beija-mãos, né? Sim. Muito bonito. Primeiro saem os presbíteros, né, no pós-lúdio, depois sai o pastor, eles ficam à porta da igreja, apertando a mão de todo mundo. O Sim. reverendo Ludigero, e eu ia de cabelo preso, roupa social, né? Tinha nada a ver Aham. com metal, não, ainda não. E aí, o reverendo Ludigero pegava meu cabelo, puxava e falava assim: que dia que nós vamos cortar esse cabelo? Era todo domingo. Falava carinhosamente, todo domingo. Sim. Até, gente, até que eu não sei de onde que veio essa inspiração, entendeu? Ele puxou meu cabelo, repetiu a frase: que dia que nós vamos cortar esse cabelo? Aí eu segurei aquela linda barba dele, Que dia... quase sacerdótica, judaica, Isso. Bem do santo do calvinística, né? santo, calvinista. Calvinística. Opa, travou. Travou? Gente, travou aí para vocês? Aqui travou. Se travou, você dá um joinha. Geraldo, se você estiver me ouvindo, travou aí para nós. Quer dizer, para mim, pelo menos, né? E agora? Gente de Deus. Ah, o Geraldo saiu, então é porque travou para ele também e ele já está voltando. Vai ser um tempo legal de bate-papo aqui para nós. Espera aí, gente, que o Geraldo deve voltar. Olha só, que eu estava falando no nosso intervalo, né? Que amanhã eu vou conversar com a Priscila, que ela é do Projeto Ninho, lá de Vitória do Espírito Santo, em parceria com a Avalanche. Então, 9 horas, quem puder, cola aí, beleza? O Geraldo já está voltando aqui, já está chegando. Os nossos celulares travaram, bem no puxão da barba do pastor Ludgero, então deve ter sido alguma maldição calvinística aí que está pegando a gente. Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja reformada e calvinista, né? E aí a gente tira essa onda aí dos irmãos. Refere à primeira de Belo Horizonte, uma igreja muito conservadora, muito tradicional, e por isso que eles têm a barbona e toda essa cerimônia. O Geraldo, eu coloquei ele aqui, mas caiu de novo. Vamos lá agora, ó. Isso aí é o Ludgero que ficou bravo lá, já pifou a live aqui, ó. Agora vai. Ou não. Ou vai. Tá conectando aqui, segundo o meu celularzinho. Maldição presbiteriana pega, hein? Não sei como não explodiu o celular, que é forte pra caramba. Eita, nós. Gente boa, enquanto o Geraldo entra aí, eu vou conversar com a Bela, que é da Religar Brasil. Então, olha só, amanhã o Projeto Ninho é um projeto de acolhimento de refugiados que tem a sua sede em Vitória, no Espírito Santo. E a gente trabalha em parceria. A Religar é uma agência humanitária que trabalha dentro e fora do Brasil. Se você quiser se envolver com projetos, se liga aí amanhã e depois que tem a ver com você, tá bom? Projetos humanitários e projetos sociais. O celular do Geraldo, que é um celular ungido, ele sofreu um problema de maldição. Foi falar da barba do pastor, não dá certo. A barba do ungido é essa bela aí. A Pri é essa Pri aí, ó, que tá em cima. Deixa eu tentar chamar o Geraldo. Gente, olha só. O Geraldo tentou 3 vezes e não conseguiu. Então vamos fazer o contrário. Eu vou desconectar e vou conectar de novo para o Geraldo tentar mais uma vez. Aliás, vou tentar mais essa vez aqui com ele
E se não der, eu desconecto e reconecto. E vocês, por favor, reconectem com a gente para a gente não perder esse bate-papo que tá legal. Geraldo contando as suas histórias e processo de conversão, bem legal. E eu acho que é um problema da nossa conexão, a minha e a dele. Então eu vou desconectar e a gente reconecta, tá bom? Se o Geraldo cair aqui de novo, ó, diz que está conectado. Aí eu. Ah, caiu de novo. Então vou reconectar, gente. Vamos juntos, tá bom? É nóis.